Falamos agora sobre economia. A agência de classificação de risco Fitch melhorou a nota do Brasil de BB- para BB. E entre os motivos para essa melhora, a agência citou, por exemplo, o avanço da reforma tributária, o novo marco fiscal e a sinalização do governo de que está comprometido com a agenda econômica. Vamos falar mais sobre isso? Agora ao vivo com o economista Gustavo Loyola, ele que foi presidente do Banco Central. Loyola, sempre muito bom te receber. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Bem, Loyola, houve uma melhora, mas ainda não retomamos o grau de investimento. O que falta para isso? Ainda é uma longa estrada, né? Eu acho que precisa, principalmente na questão fiscal, ter uma melhora mais significativa, né? O marco fiscal que foi aprovado, ele foi útil para evitar que houvesse uma explosão aí da dívida nos próximos anos. Mas ele é claramente insuficiente, né, para reduzir a relação entre a dívida e o PIB, né, que seria vamos dizer assim, o ideal para que o Brasil pudesse pleitear aí, voltar a ser um grau de investimento nas agências de rating, né? E além disso, obviamente, outras reformas, né? É preciso que a reforma tributária seja aprovada, ela tem boas perspectivas de ser, mas ainda não foi totalmente. Enfim, eu acho que tem ainda um caminho grande a ser percorrido, né? Agora, Loyola, já havia essa expectativa dessa melhora na avaliação da agência, mas quando a gente olha, por exemplo, para o arcabouço fiscal, que ainda está no Congresso, quando a gente olha para a reforma tributária, que também ainda depende de aprovação no Senado, há uma avaliação de que essa reconsideração da nota do Brasil ela foi precipitada? Eu não diria que foi precipitada, mas claramente ela surpreendeu nesse momento, né? Eu acho que a grande maioria dos economistas esperávamos que isso poderia vir depois da aprovação da reforma tributária e mais adiante, né? Talvez para o final do ano, início do ano que vem. Então, desse modo, houve uma certa surpresa, né? Agora, as agências de rating, elas de alguma forma, elas tentam antecipar também um pouco a trajetória, tá? Então, eu diria que, de fato, a Fitch ela se adiantou um pouco, né? Ela corre algum risco com esse upgrade aí do Brasil, mas acredito que o rating novo, ele não é tão bom assim, ou seja, apesar de ter havido uma melhora, o rating novo, o BB, ele é ainda num grau especulativo, ou seja, o Brasil está muito longe daquele patamar em que as contas públicas têm que estar mais bem ajustadas, que você tem que ter uma perspectiva de crescimento mais sustentável do que o país tem agora, né? Inclusive, Loyola, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele fez ali as suas considerações com relação a essa divulgação e atribuiu a melhora da avaliação à harmonia entre poderes. Em que medida a crise institucional atrasou e, quando observamos aí os últimos acontecimentos, a recuperação do rating do Brasil? E qual que é o peso dessa relação entre poderes na avaliação das agências? Eu acho que esse tem um peso grande, porque a harmonia entre poderes é fundamental para que haja segurança jurídica, né? E que é também essencial para que a economia do país possa funcionar corretamente, né? Então, a ameaça às instituições democráticas, ela é considerada pelas agências de rating, né, como um elemento negativo na avaliação, né? Então, nesse sentido, certamente a harmonia entre os poderes, ou a maior harmonia entre os poderes, ajudou, né? Assim como, por exemplo, a resiliência do Brasil a eventos como o de 8 de janeiro, né? Que mostra que você tem instituições sólidas o suficiente, né? Para evitar que haja uma ruptura institucional no país, né?
Loyola, a partir dessa definição da agência Fitch, as outras duas grandes agências de classificação de risco devem seguir o mesmo caminho? Acredito que sim, né? Elas normalmente têm a mesma direção de rating, né? Tanto para melhorar quanto para piorar. Os ritmos são diferentes, porque cada agência tem o seu sistema próprio de atribuir pesos a determinados aspectos, por exemplo, aspecto fiscal, aspecto político, etc. Mas eu acho, ainda assim, que as outras agências vão seguir em algum momento. Não digo que seja logo agora, mas a expectativa é que, se tudo continuar correndo de maneira positiva no país, isso pode acontecer nos próximos meses, né? Do quanto essa agenda econômica depende da política, Loyola? Eu acho que quase que totalmente, né, eu diria, porque a agenda econômica que, na realidade, se importa hoje no Brasil é uma agenda que tem muito a ver com mudanças que precisam ser, de alguma maneira, sancionadas pelo Congresso, né? É o caso, por exemplo, da reforma tributária que nós estamos vendo, mas também da reforma administrativa, muito aguardada, né, já há muito tempo, e outras mudanças microeconômicas. Eu diria até que o Congresso atual ele tem sido até uma espécie de guardião, né, de algumas conquistas, né, de administrações anteriores e que acabaram sendo ameaçadas, como, por exemplo, a questão do marco do saneamento, né, em que claramente o Congresso rejeitou o decreto do presidente, né, que mudava a essência da reforma que havia sido feita pelo Congresso na legislatura anterior, né? Então, assim, o Congresso ele não apenas ele pode ajudar a avançar a agenda, como também a preservar reformas anteriores, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, reformas que também contribuíram e muito para que o Brasil começasse a entrar nessa rota de melhora da sua classificação de risco, né? Gustavo Loyola, economista, foi presidente do Banco Central, sócio da Tendências Consultoria Integrada. Mais uma vez, obrigado por essa conversa, Loyola. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia.